Olá, alunos, pais e responsáveis. Nós vamos fazer a correção das atividades da primeira semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 2, do sétimo ano. Essas atividades estão entre as páginas 64 e 66. Ok? Para fazer a atividade, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Renascimento, que é o tema das atividades dessa semana, tá? Então, o Renascimento foi um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas, propagando-se pela Europa. Foi um movimento de renovação artística e intelectual e ele teve algumas regiões que se destacaram, mais como a Península Itálica, Países Baixos ou Holanda e a Alemanha. Nessas cidades, o comércio impulsionou o enriquecimento da burguesia que financiava os artistas. Então a gente passa a ter aí a figura do mecenas, que é uma pessoa com poder aquisitivo grande e alto que patrocinava os artistas. O termo renascimento vem da palavra renascer, porque o Renascimento tentava resgatar, o conhecimento, o pensamento, a arte dos antigos gregos e romanos. Então, uma característica do Renascimento é essa valorização da antiguidade clássica, a antiguidade dos gregos e dos romanos. Então, essa seria a primeira das características. Depois, ele tem como característica o antropocentrismo. Esse termo ele é muito importante para a atividade que a gente vai realizar. Antropo, ele está se referindo a homem. A palavra antropo se refere a homem. Centrismo, centro. Então seria o homem no centro. Ou seja, a razão, o intelecto, as capacidades cognitivas do ser humano é que permitem com que ele compreenda o mundo à sua volta. Então, para o antropocentrismo, o ser humano ele está no centro de tudo, a partir do momento, a partir da visão de que é nossa percepção das coisas que cria as coisas à nossa volta. Então, como que a gente pode compreender isso de uma forma bacana? Se você nunca conheceu um determinado prato, suponhamos que um dia, vamos melhorar esse exemplo, suponhamos que um dia você chegue num lugar e tem uma fruta. Você nunca conheceu aquela fruta. Já olha para ela e fala, o que é isso? Até então, até você chegar ali, é como se essa fruta não existisse. Mas, a partir do momento que você olha para aquela fruta, ela passa a existir e você vai fazer perguntas, vai procurar entender o que aquela fruta é, se ela é comestível, se ela não é. Vocês entendem que são as nossas capacidades cognitivas de ver, de interpretar, de perguntar, de detectar sabores, enfim. É o que nos torna humanos, todas as características que nos fazem um ser humano, que nos permite entender e olhar esse mundo à nossa volta. Então, o antropocentrismo coloca o ser humano nesse centro. E dessa percepção, a gente tem a percepção do individualismo. Muito interessante a gente pensar um pouquinho sobre esse termo. Algumas pessoas vão entender se, nossa, as pessoas eram individuais, individualistas, eram egoístas. Não. Na verdade, é a partir do movimento renascentista que a gente tem a concepção do eu, do indivíduo. É nesse período que vai surgir as primeiras biografias, em que uma pessoa vai dizer, eu fiz, ela vai escrever as ações daquele indivíduo. Indivíduos comuns, pessoas comuns. Então a gente tem primeira biografia, o primeiro ensaio em que o eu aparece de um autor chamado Montaigne. Então, essa percepção do eu enquanto ser que faz, que age, que pensa, surge com o Renascimento. Antes disso, as pessoas elas eram o coletivo, elas eram a classe que as representavam. Então elas se reconheciam enquanto parte de um todo. Elas não se entendiam enquanto indivíduo. Então, se você pensasse, ser nobre, é como se todos os nobres estivessem num pacote só. E a partir do Renascimento, a gente consegue ver que tem nobres e nobres. Então, o individualismo é isso, é essa percepção do eu. Tá? E também passa a ter uma nova visão de tempo, do tempo,
A gente deixa de ter esse tempo regido por Deus, esse tempo regido pela natureza, e passa a ser um tempo histórico, um tempo regido pelas ações do homem. A gente tem que pensar lá no tempo medieval. O pensamento medieval tinha o tempo de colher, o tempo de plantar. Tudo no período medieval, ele era determinado e pensado a partir da percepção da natureza e de Deus como regente de tudo. Por quê? Se, a partir do Renascimento, a gente passa a ter o conceito de antropocentrismo, durante a Idade Média, o conceito que a gente tem é o conceito de teocentrismo. Teo significa Deus. Centrismo, então, Deus no centro de todas as coisas. Então, tudo na Idade Média era interpretado e conhecido a partir daquilo que se supunha que Deus estava dizendo. Então, por exemplo, a Idade Média utilizava como livro sagrado, né, para a maioria das pessoas do Ocidente, a Bíblia. Então, a Bíblia trazia as verdades únicas que deveriam ser seguidas e nunca questionadas. Quando surge, por exemplo, o islamismo, trazendo uma nova concepção de Deus, eles são considerados hereges, eles são perseguidos, e aí a gente tem as cruzadas. Por quê? Porque essa percepção de Deus tinha que ser hegemônica. Porque Deus regia todas as coisas. Ok? Espero que eu tenha conseguido esclarecer essas principais características. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me procurar e sanar essas dúvidas. Assistam os vídeos que eu indiquei, procurem outras fontes também. Porque como a gente não está tendo aulas presenciais, e esse é um conceito totalmente novo, fica complicado da gente conseguir construir esse conhecimento, né? Eu fico sem saber até onde vocês conseguiram entender ou não, enfim, mas me deem um retorno se eu conseguir explicar, se ficou esclarecido, né? Enfim, a gente encontra outros métodos para que vocês entendam esse assunto, tá? Então, o Renascimento ele tem algumas fases. A gente está pegando aqui o Renascimento italiano, que teve maior destaque, vamos dizer assim. Então, a gente tem o Trecento, que ocorre no século XIV. É um período de transição para a arte renascentista. A gente tem aí o Dante Alighieri e o Giotto Bondone como artistas, exemplos, né, representantes desse período. O Quattrocento, que é o século XV, em que Florença se torna o centro dessa arte renascentista. E a gente tem aqui Botticelli, Donatello como artistas desse período. E o Cinquecento, que é o século XVI, em que Roma passa a ser o centro cultural. E a gente tem aí os mais conhecidos renascentistas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, né? Dentro do Renascimento, a gente tem o humanismo, que é um movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos, gregos e romanos, para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Então, os humanistas, eles eram cristãos que queriam reinterpretar a Bíblia. Eles traduziram e divulgaram vários textos antigos, aprofundaram o conhecimento de línguas, literatura, filosofia, história e matemática e opuseram-se às verdades da Igreja. Propuseram o uso da razão e da experiência para se chegar à verdade. Durante a Idade Média, todo o conhecimento produzido durante a Antiguidade, ele foi considerado inadequado dentro das interpretações da Igreja do que estava escrito na Bíblia. Então, para vocês terem uma ideia, durante a Antiguidade, os egípcios tinham um vasto conhecimento de medicina e da anatomia humana, porque ao mumificar, né, os faraós, as pessoas lá, eles estudavam o corpo humano. Durante a Idade Média, os estudos anatômicos utilizando cadáveres foram totalmente proibidos. Então, muito desse conhecimento anatômico se perdeu. Então, para vocês terem uma ideia, durante a Idade Média, quando eles iam realizar alguma cirurgia, não eram os médicos
que faziam essas cirurgias, porque os médicos eles só estudavam o corpo humano pelos livros. Eles não tinham contato, eles não faziam aula de anatomia, pegando peças anatômicas, dissecando cadáveres. Às vezes eles chamavam o que, né, recebia o nome na época de cirurgião, que era a pessoa que sim tinha um pouco mais de conhecimento desse corpo humano através do estudo de outras espécies. Então, às vezes, o cara era praticamente um açougueiro, e aí ele realizava a cirurgia não com o conhecimento que ele tinha de estudar um corpo humano, mas sim de estudar, por exemplo, o corpo de outros animais. Então, a medicina durante a Idade Média ficou muito prejudicada por causa desse abandono dos conhecimentos da antiguidade em prol de uma visão baseada estritamente nos conhecimentos a partir da interpretação da Bíblia. Então, os humanistas, eles trazem o quê? Eles querem retomar esses autores antigos, pegar esse conhecimento que estava acumulado lá na antiguidade e trazer para o período em que eles estavam, reinterpretar a Bíblia à luz desse conhecimento e produzir novos conhecimentos, tendo a razão, a nossa cognição como base para essa busca da verdade. Então, voltando lá ao conhecimento de teocentrismo, né? A gente volta a ter o homem no centro de todas as coisas, é a razão humana que vai possibilitar que a gente descubra a verdade. E aí a gente passa a ter uma nova cultura nas universidades, as universidades passam a ser laicas, né, a essa busca da laicidade das universidades, ou seja, fazer com que elas deixem de ter esse cunho religioso, né, universidades que surgiram a partir do século XI, e superação da antiga tradição intelectual medieval, muito fundamentada nos textos religiosos. Então aí, com tudo isso, com todos esses novos estudos, conhecimentos, a gente passa por uma revolução científica. A gente tem a influência de Ptolomeu na produção de mapas do século XV. Então, os mapas eles passam a ser mais precisos. A gente também tem as grandes navegações nesse período. Então, é descoberto novos territórios. Os mapas vão passar a ser produzidos não só de ouvir falar, né, com as narrativas, mas sim pela vivência, por ter ido até as novas terras, né? Então os mapas passam a configurar o mundo segundo medidas de longitude e latitude, os paralelos e os meridianos que a gente estuda lá na geografia. A Terra passa a ser representada de forma esférica, e isso é outro dado interessante, porque durante a Idade Média acreditava-se que a Terra era plana, né? Isso baseado nas descrições dos textos da Bíblia. Então, eles interpretaram o que estava na Bíblia e ao interpretarem, pensaram, né? Ao ler o texto sagrado, eles interpretaram que a Terra era plana. Sendo que, na Antiguidade, já se sabia sobre a esfericidade da Terra. Então, quando eles retomam esses conhecimentos da Antiguidade, eles começam a compreender, né, que a Terra tem esse formato esférico, né? Durante o período medieval, essa ideia da Terra plana fazia eles acreditarem, por exemplo, nos antípodas, que seriam anti-homens, né, que viveriam de cabeça para baixo, na parte inferior da Terra. Eles acreditavam que se você navegasse muito, muito longe, teria uma queda d'água, né, onde os navios seriam sugados, tipo uma grande cachoeira. Então, com toda a revolução que o Renascimento traz, esses conceitos foram sendo substituídos por novos conceitos baseados na razão, na experimentação e a intensificação da prática da autópsia ou dos estudos anatômicos utilizando os cadáveres. E isso foi um avanço para os estudos de anatomia, né? Leonardo da Vinci contribuiu muito para isso, assim. Ele tem
um atlas anatômico com desenhos maravilhosos sobre o corpo humano. A gente vai ver que a arte renascentista vai passar a utilizar esses conhecimentos na produção dos quadros, tá? E aí, um grande avanço desse período é o heliocentrismo. Então, em 1543, houve a publicação do livro de Nicolau Copérnico, negando o geocentrismo. Antes, também eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, era o Sol que girava em torno da Terra. E aí, Copérnico vai estudar, vai observar os astros e vai dizer, não, é a Terra que gira em torno do Sol. Teoria que a gente aceita até hoje, né, com todas as tecnologias para poder provar que é assim que acontece. E Giordano Bruno e Galileu também defenderam essa teoria e foram condenados pela Inquisição. Por que eles foram condenados pela Inquisição? Essa teoria ia contra o que a Igreja Católica naquele momento defendia, ia contra como a Bíblia era interpretada naquele período. Então, dizer que a Terra não era o centro do universo foi considerado pela Igreja como uma heresia. E lembra que eu comentei que nesse período a Igreja acreditava numa verdade única e qualquer opinião contrária, qualquer outra forma, né, de ver, contrária aos preceitos religiosos pregados, era considerado heresia. Então, o heliocentrismo, quem defendia o heliocentrismo também foi considerado herege, assim como tinham sido considerados hereges os islâmicos, né, que resultou lá nas cruzadas, que a gente já falou um pouquinho. E aí, esse movimento, né, esse renascimento das artes, das ciências, da razão, né, se espalha para outros países. Em Portugal, a gente tem como um grande exemplo do renascimento Luís Vaz de Camões, com o livro Os Lusíadas, que narra a epopeia, a viagem dos portugueses, né, das grandes navegações. A gente tem na Espanha Miguel de Cervantes, com Don Quixote de La Mancha, que fala de um homem que está vivendo esse período de transição, né, o Don Quixote. E na Inglaterra, com Thomas Moros e seu livro Utopia, em que ele apresenta uma sociedade utópica, ou seja, ideal, e o William Shakespeare, com uma obra gigantesca, né, dentre essa grande obra, temos Hamlet, Romeu e Julieta e muitos outros, ok? E aí vamos falar aqui um pouquinho do renascimento artístico, fazer uma comparação entre a arte medieval, algumas características da arte medieval, e essa nova arte que surge a partir do século XIV. Então a arte medieval era uma arte bidimensional, que não primava pelo realismo, e era muito forte as temáticas religiosas também nesse período. Okay? Já a partir do século XIV, há uma preocupação com o realismo da obra, há a aplicação dos conhecimentos recém-adquiridos, por exemplo, conhecimentos matemáticos, conhecimentos de anatomia, e as representações são tridimensionais, elas têm volume, tá? E eles passam também a aplicar a técnica da perspectiva. O quadro passa a ter vários planos, tá? Então, a gente tem aqui as técnicas, né, que são incorporadas a partir do Renascimento, desenvolvidas, né, são introduzidas inovações técnicas, como o realismo, o domínio da perspectiva, e lembra que eu falei lá da questão do individualismo, que o eu passa a surgir? Então, o artista, ele passa a pintar a si mesmo, ele passa a ter a representar-se, ele passa a se ver e querer dizer para o mundo quem ele é. O eu passa a existir, né? Enquanto ser, e não apenas enquanto membro de um grupo. Tá? E aí, eu já falei lá atrás um pouquinho, a gente tem os mecenas, né, que são reis, príncipes e famílias de grandes negociantes que possuíam obras, né, que financiavam os trabalhos dos artistas para poder ter essas obras, porque ter essas obras era símbolo de poder e de riqueza. Uma das famílias mais importantes de Mecena é a família dos Médicis, na Itália. Então, passando bem rapidinho sobre o Renascimento, a gente vai fazer a primeira atividade. Então,
ela diz o seguinte: o renascimento cultural trouxe para o contexto da época em que ele aconteceu uma nova forma de ver o mundo e de conceber a arte. Em diversas frentes da produção cultural, muitos artistas se destacaram e são conhecidos até hoje, como é o caso de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti e Rafael Sanzio, da Itália, William Shakespeare, da Inglaterra, Miguel de Cervantes, da Espanha e Luís de Camões, em Portugal, entre tantos outros. Na pintura, novas formas de pensar essa produção artística marcaram a época, principalmente pelo contraste dos elementos que a compunham quando comparada com o período medieval. As imagens abaixo foram feitas em contextos históricos distintos, uma no período do Renascimento Cultural e a outra durante a Idade Média. Identifique as imagens de acordo com as legendas. Em seguida, analise-as e preencha o quadro comparativo, destacando as características e diferenças que marcaram a produção artística no contexto histórico em que ambas foram produzidas. Então, a gente tem aqui duas imagens. A gente tem essa legenda: Alegoria da Primavera, tela a óleo de Botticelli e Iluminura do século X. E é para dizer qual legenda pertence a qual imagem. Então, a gente tem aqui a número 2, Iluminura do século X. Essa aqui é uma Iluminura, né? E a gente tem aqui a Alegoria da Primavera, que é essa tela de Botticelli. E a ideia é a gente comparar as duas. Então, a gente vê aqui, olha, que no quadro de Botticelli, a gente tem tridimensionalidade. Os seres representados, eles têm volume, né? Aqui a gente já tem uma bidimensionalidade, né? A gente não tem volume nessa imagem. Outra coisa é que a gente tem a perspectiva. A gente tem aqui, ó, vários planos, né? A gente tem aqui nesse primeiro plano, um segundo plano, um terceiro plano, tá vendo? Aqui a questão da bidimensionalidade. Os objetos, mesmo querendo dar a ideia de que eles estão em outros planos, eles estão no mesmo plano, tá? Aqui a gente tem uma representação de um mito grego, né? A gente tem aqui querubins, a Vênus, e a questão da primavera, a alegoria da primavera, ou seja, mais uma característica do Renascimento, que é essa valorização dessa cultura greco-romana, tá? E aí agora a gente vai fazer o quadro comparando. Então eu trouxe aqui algumas características, as principais, que no caso da pintura medieval era uma representação bidimensional, sem uso de perspectiva, falta de realismo e desconhecimento dos artistas. A gente não sabe quem produziu aquela iluminura, ela não é assinada, por exemplo. Já na pintura renascentista, a gente tem a representação tridimensional, o domínio da técnica de perspectiva, o realismo, o uso de conhecimento de outras áreas, como anatomia e matemática, e o pintor representa a si mesmo. Nesse caso aqui, a gente não tem o pintor representando a si mesmo, mas a gente tem a assinatura, a gente conhece quem é o pintor, ok? Atividade 2. Leia o texto e faça o que se pede. Renascimento comercial. Como consequência imediata da Revolução Comercial, a vida no feudalismo foi progressivamente tornando-se urbana. Os feudos foram transformando-se em burgos, verdadeiras fortalezas, polos comerciais, símbolos de uma nova sociedade, onde o caráter estamental vinha dando lugar à estrutura de classes. O renascimento urbano caracterizava-se justamente por essa mudança na estrutura social. Uma sociedade que antes era estritamente agrária e estamental e vinha paulatinamente se transformando em urbana, sob o escudo do comércio e da mobilidade social. Contudo, como inicialmente as cidades se constituíam no interior dos feudos, os comerciantes viam-se submetidos ao jugo dos senhores feudais, tendo, portanto, que pagar-lhes impostos. Isso, por sua vez, dificultava o crescimento do comércio, uma vez que elevava os custos. Assim, inicia-se um movimento comunal, uma tentativa dos burgueses, entre os séculos XI e XIII, de emanciparem os burgos da tutela feudal. Então, os burgos, eles seriam tipo as primeiras vilas perto dos feudos. À medida que a gente vai tendo mais comércio, as pessoas vão voltando a comercializar, a gente vai tendo o enriquecimento desses trabalhadores que não livres, né? Que não estão no regime de servidão. Então a gente tem lá o sapateiro, a gente tem lá a pessoa que faz qualquer artesanato, tipo cesto, cerâmicas, o costureiro, o açougueiro, todas essas pessoas, elas vão
conseguindo maior poder aquisitivo, maior participação econômica à medida que o comércio vai renascendo. E o burgo vai ganhando cada vez mais importância. Só que o burgo está sujeito ao senhor feudal, por estar muito próximo aos feudos. Então, o que essa burguesia... Burguesia, a palavra vem, né? Aquele que mora no burgo. Então, essas pessoas que moravam nessas cidades, elas começam a querer ter sua representação, começam a querer ter independência dos senhores feudais. E aí, uma das coisas que eles vão fazer é apoiar a formação dos estados nacionais. Porque aí a gente vai ter um rei que centraliza o poder e eles vão deixar de serem subjugados pelos senhores feudais. Todo mundo vai passar a responder por uma lei única e não pelo que o senhor feudal deseja. Então, eles vão passar a apoiar a centralização do rei, ok? Mas essa atividade, ela foca no comércio. Então, vamos continuar a leitura aqui. Analisando o texto acima, percebemos que o renascimento do comércio teve um papel fundamental no surgimento das cidades no período de transição entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Olhando para a nossa sociedade atual, qual que é o papel do comércio? Então, essa atividade é uma atividade que faz a gente olhar para o passado, entender um processo que aconteceu no passado e tentar trazer ele para o presente, tentar compará-lo com o que está acontecendo no nosso tempo presente. Então, o comércio é importante para as nossas cidades? Vocês acham que o comércio é importante ou não é? A nossa sociedade atual, qual que é o papel do comércio? Vocês acham que é uma atividade econômica muito importante, pouco importante? Pensem aí como que seria a vida da gente sem o comércio, quantas pessoas vocês conhecem que trabalham no comércio, em outras atividades econômicas. Então, reflitam qual o papel do comércio na nossa sociedade. A próxima pergunta é: você acredita que ele continua fomentando o fortalecimento das cidades? Então, vocês acham que uma grande cidade tem maior comércio, maior variedade de comércio, de lojas e produtos ou não? Quando a gente vai para cidades pequenas, né, que a gente costuma chamar, eu vou para a roça. Qual que é uma das características da zona rural? É ter um comércio pequeno, né? Então, vocês acreditam que o comércio continua fomentando o fortalecimento das cidades, o crescimento das cidades, a importância das cidades? E o que você sabe sobre a questão dos impostos comerciais? Vocês já pararam para pensar, já se perguntaram quanto de impostos a gente paga em cada produto que a gente compra? Como que são cobrados esses impostos? Quanto que a gente paga, quanto que é o comerciante que paga, quanto que é o produtor que paga? Vocês já pensaram sobre os impostos que a gente paga? Para onde que esses impostos? O que vocês sabem sobre isso? O que vocês pesquisaram sobre isso? Ficaram curiosos para saber? Ok? Em tempos de Covid-19, manter as atividades comerciais tem sido tema de muito debate. Como você analisa essa questão? E aí? A gente está vivendo um momento de pandemia em que a principal ação que a gente pode tomar para se prevenir é o isolamento social. E para isso, uma das medidas tomadas foi o fechamento do comércio durante um tempo, né? Agora, aqui na nossa cidade, a gente está com um período reduzido para o comércio abrir. E como que está sendo isso? Como que vocês avaliam? Como que vocês acham? Isso é importante? Como que vocês acham que isso vai interferir na economia? Vocês acham que se os comércios ficassem abertos, as pessoas estariam indo? Ou elas manteriam o isolamento? Como que vocês analisam a manutenção das atividades comerciais nesse período de pandemia? A próxima pergunta é: o que esse período nos traz em termos de revolução comercial? Vocês acham que o comércio vai mudar a partir desse período? Desse momento que a gente está vivendo? Vocês podem pensar aí sobre o delivery. Vocês acham que o delivery vai deixar de existir ou ele vai se intensificar? Como é que vocês pensam? Vocês acham que o comércio vai se manter exatamente como era antes da pandemia ou ele vai sofrer alterações? E depois de responder e pensar sobre tudo isso, vocês vão construir um parágrafo buscando responder a essas questões, refletindo sobre a importância do comércio na nossa sociedade atual. Então, essa é uma atividade muito boa para vocês treinarem a escrita também. Se você for lá e responder cada uma dessas perguntas, depois você consegue organizar isso num parágrafo único, dando a sua opinião sobre a importância do comércio nesse período, ok? Atividade 3,
diz o seguinte: o provérbio alemão "o ar da cidade liberta" é um termo clássico para caracterizar a liberdade que o surgimento das cidades no final do período medieval foi capaz de garantir à população da época. A rotina urbana, longe das tradicionais dominações feudais, trazia uma nova forma de pensar a organização social. Atualmente, em tempos de Covid-19, essa liberdade característica dos centros urbanos foi limitada em praticamente todo o planeta, pela necessidade de proteger nossa saúde e a saúde de todos. Então aqui traz uma imagem, né, uma capa, uma imagem sobre uma matéria que foi escrita, que diz o seguinte: o choque na rotina das grandes cidades em isolamento pelo coronavírus. A gente está vendo aí uma praia que, se fosse em outro momento, estaria cheia. E nesse momento de pandemia ela está vazia, uma única pessoa na praia. Então, a atividade pede o seguinte: analise a importância do fechamento dos comércios e da mudança de rotina nas cidades no combate à Covid-19. Então, é uma atividade que complementa a anterior. É para vocês discutirem a importância do isolamento social, pensarem como que o isolamento social muda a nossa rotina e como que isso interfere o comércio. Será que a gente está em isolamento social faz com que o comércio pare, diminua ou se altere, ou vai alterar a forma da gente comercializar? É importante que o comércio reduza o seu horário de funcionamento ou não? Então, é para vocês pensarem, refletirem sobre como que acontecia na Idade Média e no Renascimento, essa transição, né, em que as pessoas saem dos feudos, que era uma ordem muito fechada. A maioria das pessoas nascia, crescia e morria no feudo sem ir para outro lugar, para o ambiente da cidade, como cosmopolita, com muita movimentação, gente de todos os lugares, muitas trocas, tanto comerciais como culturais. E aí a gente está aqui vivendo esse momento de isolamento. É como se a casa da gente fosse como um feudo, né? A gente está meio isolado, da mesma forma que as pessoas na Idade Média ficavam isoladas no feudo. Então, essas são atividades para a gente poder refletir sobre como que, apesar de uma distância temporal gigantesca, a gente consegue encontrar coisas semelhantes. E a última atividade, a atividade 4. O movimento humanista do século XV corresponde ao movimento filosófico, moral e estético, que teve como principal característica trazer para o centro das discussões o papel que o ser humano tem na sociedade. Daí surge seu nome. Do latim, o termo humanus significa humano. Em resumo, trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser, indo na contramão de tudo que se pensava até o momento. O pensamento humanista trazia uma nova forma de olhar para o mundo. Abaixo temos uma das imagens mais conhecidas do humanismo, o Homem Vitruviano, de 1590, feita por Leonardo da Vinci. Eu disponibilizei para vocês um videozinho explicando sobre o Homem Vitruviano. Ele é muito importante porque ele mostra as proporções dentro do corpo humano e ele se torna o símbolo do antropocentrismo humanista, né? Esse símbolo do homem no centro de todas as coisas, ok? E aí a pergunta é o seguinte: analise esta imagem e construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela e de que forma ele se contrapõe às tradições culturais que a sociedade medieval cultivava. Então a gente tem aqui de um lado o antropocentrismo, que é essa nova forma de pensar, né, trazida pelo Renascimento, e a gente tem o teocentrismo, que era a forma de pensar medieval. Então, o antropocentrismo é centrado no homem, o teocentrismo centrado em Deus, ou seja, Deus era o centro de todas as coisas para o teocentrismo. No antropocentrismo, é o homem o centro de todas as coisas. O antropocentrismo traz a confiança na razão e na ciência. Ele traz um relativismo moral. Não existe uma moralidade absoluta. Cada pessoa vai construir os seus conceitos do que é certo e do que é errado. E ele permite o pluralismo religioso. Não há só uma interpretação dos preceitos religiosos, né, ou dos livros sagrados. A gente tem que pensar que logo em seguida, né, nesse momento do Renascimento, a gente também vai viver a Reforma Protestante, ou seja, a Igreja Católica passa a ser questionada e outras religiões surgem, né? E a verdade está na análise, na observação e na experimentação. É a razão humana que vai levar o ser humano até a verdade. Então, é a razão que nos permite conhecer a verdade através
do que depois vai dar origem ao método científico, que é a observação, a experimentação, ok? Já o teocentrismo, a confiança está em Deus. A gente tem uma moralidade absoluta, única, né? A gente tem apenas uma igreja, a Igreja Católica, que informa, que orienta, que esclarece quais são os preceitos divinos, que interpreta o livro sagrado e oferece as respostas morais para as pessoas. E a verdade está nos textos sagrados. Então, é apenas a Bíblia e a maneira como ela é interpretada pela igreja nesse período é que vai ser a verdade, ok? Então, eu espero que eu tenha esclarecido, que eu tenha conseguido contribuir para o processo de aprendizado de vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem e que a gente se encontre o mais rápido possível. Até!